Edelberto, boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, Edelberto. A Tânia tá dando boa noite. Boa noite, Tânia. Bem-vinda. A Tati. Tati. Boa noite. Tati, Paulo, João Pedro. Janaína Borba, boa noite, amados. Janaína Borba, bem-vinda. Boa noite. Uberlandes, boa noite para todos os irmãos em Cristo Jesus. Uberlande Lopes, bem-vindo, Uberlande. Deus te abençoe a todos os teus. A dona Celita dando boa noite. Boa noite, Celi. A Janaína Borba já compartilhou. Isso aí, Janaína. Vamos compartilhar. Acho que tá baixo. A Tati já compartilhou. Aí, Tati. Vamos compartilhar. João tá dando boa noite. Boa noite, João. Bem-vindo, João. Magdiel tá dando boa noite. Magdiel. Isso. Boa noite. Seja bem-vindo. Roberto, boa noite. O Mário. Eu acredito que o Mário tá com ele. Boa noite, Roberto. E o Mário. Boa noite também. A dona Terezinha tá dando boa noite. Dona Terezinha, boa noite. O Magdiel botou, obrigado, saudações de Canoas. Rio Grande do Sul, né? Canoas. Magdiel. Saudações, meu irmão. Fátima tá dando boa noite. Boa noite, Fátima. Seu Osvaldo dando boa noite. Boa noite, seu Osvaldo. Seja bem-vindo. Senhora Dona Edna. Ah, o Edelberto falou que o Mário é o irmão dele. Ah, tá. É isso aí, Edelberto. Uma boa noite pro Mário. A Berenice tá dando boa noite. Berenice é irmã dele, né? É irmã do Beto também. Berenice, boa noite pra ti, Berenice. Tô gostando de ver você acompanhando aí, hein? Deus te abençoe. Estamos orando aí pelo teu irmão, hein? Seu Augusto tá dando boa noite. Augusto! Boa noite, Augusto! A Berenice tá pedindo oração pelo irmão Emanuel. Estamos orando pelo Emanuel. Tá, Berenice? A Karina tá dando boa noite, Pastor Durval e PB Navegantes e Irmãos.
Boa noite, Karina. Deus te abençoe. Continua firme na luta. Se aos faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado e maravilhas de amor. A Dona Ilma, boa noite, presbítero Durval e irmãos, saudades. Boa noite, Dona Ilma. Getúlio. Saudades. Beto, boa noite, pastor. Beto, boa noite, pastor. Beto. Beto. Boa noite, meu irmão. Valdelice, boa noite, de Roraima. Boa noite, Valdelice. De Roraima. Que Deus te abençoe, querida. Cada vez mais. Dona Maria José tá dando boa noite. Maria José, boa noite, Dona Maria José. Serva do Senhor, fiel ao Senhor. Né, Dona Maria? Maria José é fiel, firme. Juliana. Belane, firme. Simeão, firme. Todo mundo tá firme. A Juliana Siqueira tá dando boa noite. Boa noite, Juliana. Juliana Siqueira. Deus te abençoe, querida. A tia Miriam tá dando boa noite. Boa noite, Miriam. Miriam pro Ferreira. O Beto pediu oração pelo filho Ederson. Como é o nome, Roberto? É Ederson. Ederson. Aham.
Estaremos orando por ele, Beto. Filho do Beto. O tio Ferreira deu boa noite também. Boa noite, Ferreira. Toca a música, acabar. Deixa eu acabar esse vídeo depois. Falta alguns segundos já tá acabando. Não, deixa eu acabar. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso culto de estudo bíblico da Palavra de Deus nesta quinta-feira. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos agradecidos, ó Deus, por tua graça e misericórdia para conosco. Venha nos fortalecer, ó Deus, venha estar conosco nesse instante, para que nós possamos compreender, ó Deus, a tua palavra. Que ela venha, Senhor Deus, de encontro às necessidades de cada um de nós. Que ela possa, assim, Senhor Deus, nos fortalecer espiritualmente, nos enriquecer. Que o Espírito Santo nos influencie, molde, Senhor Deus, o nosso caminhar de acordo com os princípios estabelecidos nela. Esteja conosco, com todas as pessoas que estão nos assistindo, e para aqueles ainda que vão assistir, e para aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Nós clamamos que este momento seja um momento de oportunidade. Perdoe, Deus, o nosso pecado e a nossa falha, é o que nós clamamos a Ti nesse instante. Amém, Pai. Meus irmãos, o nosso estudo de hoje está registrado em Hebreus, lá no capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 13, onde está registrado que as provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Está registrado na sua palavra desta forma: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar com maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhar retos fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos enriquece muitíssimo a respeito da nossa relação com o Senhor Deus. Quando nós fomos salvos, nós fomos tirados do mundo do pecado e fomos trazidos para o reino de Deus. Nós temos um paralelo histórico, que é a saída do povo de Israel do Egito. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e o conduz à terra prometida, aquele povo sai de lá com alguns resquícios, algumas coisas imputadas pela influência de deuses estranhos, costumes, estavam longe de Deus, não tinham a palavra de Deus, não tinham a presença de Deus no coração.
E foram 430 anos que algumas gerações ficaram por lá. Nós, semelhantemente, estávamos no mundo, em pecado, e o Senhor Deus vai e nos tira do mundo. Quando o Senhor Deus nos tira do mundo para participarmos de uma outra perspectiva, de um outro mundo, de uma outra forma de viver, de um outro jeito de nós estarmos, aí nós vamos ser obrigados a ser preparados, educados, ensinados. Exatamente o que Deus faz com o povo que tira do Egito. Foram 40 anos de ensino, de disciplina, e a grande maioria foi reprovada. Mas nós, como povo de Deus, e o autor aos Hebreus aqui vai nos alertar de que o pecado, meus irmãos, o pecado é um poder universal em sua oposição a Deus e a sua revelação. O escritor aos Hebreus descreve como uma força personificada contra a qual o homem combate e luta. Quando o escritor aos Hebreus vai escrever a respeito do pecado, ele descreve que ele é uma força universal que é contra tudo aquilo que é para a santificação, que é para o nosso desejo, que é em oposição a Deus, é em posição a toda a revelação de Deus. Todos viemos no mundo carregados disso. O nosso pecado que nos levava para o inferno, o pecado que nos levava para a morte, esse pecado Jesus Cristo tirou lá na cruz e trouxe definitivamente solução para o pecado. Para o nosso pecado do dia a dia também está relacionado à cruz. Jesus veio para resolver esse assunto. Mas só que o processo, da santificação, é um processo que precisa de disciplina, precisa de chão de orelha. Porque o pecado, ele é persistente. O pecado não abandona o crente depois de estar convertido. Tem muita gente aí achando que depois que confessou a fé, ele está livre, agora ele é um santo. Calma lá. Somos santos aos olhos de Deus em Cristo Jesus. Mas o pecado ainda somos pecadores. E, portanto, com toda a tendência de estar, de vez em quando, deslizando, cometendo pecados, porque nós não sabemos o potencial que nós temos dentro de nós em determinadas áreas para cairmos em pecado. E é aí que nós damos glória a Deus, porque Ele tem o seu princípio de educação, o princípio de disciplina, os meios que Ele vai usar para nos ensinar. E são muitas as variedades dos meios que Deus tem. Cada um tem os seus problemas internos. Às vezes estamos passando por determinadas situações e não entendemos, mas é Deus dizendo para nós: você tem que aprender. Porque você é teimoso. Você nem sabia que no seu coração você poderia pecar dessa forma. Pedro não sabia que podia negar Jesus. Ele jamais podia ter avaliado na sua vida que ele iria negar a pessoa que ele amava profundamente. Mas ele tinha esse potencial. Houve necessidade de educação, de disciplina, de orientação divina, para que ele se aperfeiçoasse, melhorasse, e abandonasse, e fosse purificado, e fizesse uma caminhada de santidade. Então, a primeira coisa que nós vamos observar nesse texto, que nós não devemos desprezar a disciplina, porque ela tem objetivos claros. A disciplina tem, por sua origem própria, no nosso pecado e na parte de Deus que vem nos auxiliar. É interessante que Deus não despreza. O Senhor Deus não vira as costas quando pecamos, mas Ele vai nos disciplinar. Nunca esqueça isso. Ele vai nos disciplinar. E aí o texto começa dizendo, aqui no versículo 4, a vossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até o sangue. Ele tem como pano de fundo aqui a pessoa de Jesus Cristo, que resistiu. Ele é o exemplo máximo, né? Ele é o maior de todos os exemplos, tá? E ele vai assemelhar, no versículo 4, que a luta contra o pecado é semelhante a uma luta de boxe. E ele está dizendo para os hebreus que eles ainda não resistiram ao pecado, como Jesus Cristo, como seu exemplo, resistiu ao pecado, que o pecado não teve poder sobre ele. E ele lutou, ele mostrou, ele resistiu ao diabo, foi levado para o deserto, resistiu ao diabo.
sangrou, foi agredido, sofreu, não cedeu. Mas nós somos diferentes. Nós temos uma tendência de quando a coisa fica ruim, nós vamos ter uma certa dificuldade. Será que nós estamos resistindo o pecado a esse nível? Hein? Paulo chegava a dizer que ele esmurrava o corpo dele, porque o corpo dele tinha desejos que ele sabia que não podia botar em prática. E aí o que ele fazia? Ele lutava contra ele mesmo. Né? E não esquecer como a palavra de Deus trata esse assunto. Porque se você buscar lá em Provérbios 3, que o texto está colocando a sua base lá em Provérbios 3, do 11 ao 12, e ele vai dizer lá que a criança sem disciplina, ela vai envergonhar os pais, tá? E é uma realidade isso, tá? Que nós temos que tomar muito cuidado por um fato muito simples. Meu irmão, quando o Senhor Deus vai levantar a disciplina para nós, ela é a nosso favor, tá? E é muito bom nós aprendermos isso. Não faça pouco caso, não desanime quando Deus mostra nossas faltas. A disciplina tem uma qualidade que Deus mostra para nós aonde nós estamos pecando, aonde nós somos fracos, aonde nós achávamos, às vezes nem percebíamos que éramos assim. Quantas vezes nós achamos que pelo fato de estarmos orando, buscando, vindo à igreja, orando, andando tudo direitinho, nós vamos fazer uma avaliação que a nossa vida está perfeita diante de Deus, mas não sabemos que daqui a pouco vai vir uma tentação, daqui a pouco vai vir um sofrimento, daqui a pouco algo pode nos surpreender e nós aí descobrirmos que estamos realmente fracos em determinadas áreas. Aí o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, ele fala assim: eu vou permitir algo na vida do Durval, na vida de você, na vida de todo mundo que está me ouvindo aqui. Deus nos trata através da sua revelação do nosso pecado via sofrimento, via situações difíceis. Sabem por quê, meus irmãos? Por que é necessário estas coisas? Porque nós temos que entender que Deus ama-nos de tal forma que Ele quer nos corrigir. E muitas das vezes nós estamos pecando, andando errado, andando torto, e o Senhor Deus olha para nós assim: eu vou permitir ele cair, vou permitir ele sofrer, vou permitir ele ter uma perda, vou permitir um acidente de carro, eu vou permitir um desemprego, eu vou permitir que vou realmente tratar dele para ele se conscientizar, para ver se a ficha cai, que ele tem um problema. Meus irmãos, porque se Deus não agir assim conosco, com disciplina, tá? Com correção, nós vamos caminhar a vida inteira se afastando dele em pecado. Mas nós temos que entender, como eu falei no início, que nós fomos tirados do mundo e viemos agora a viver no reino de Deus. E aqui no reino de Deus tem uma série de coisas e regras que não podem mais ser praticadas como eram antes. Por isso que nós podemos ter problemas no nosso coração que vieram do mundão e que nós ainda estamos gostando daquilo. Por isso tantas recomendam: não ameis o mundo. Né? A Bíblia é clara sobre isso. Por quê? Porque nós trouxemos algumas coisinhas do mundo e às vezes nós guardamos numa caixinha aqui dentro do coração, né? E fechamos com cadeado, achando que o Senhor Deus não tem acesso. Mas acontece que o Senhor Deus tem acesso e faz uma coisa ainda mais importante: Ele permite quebrar aquela caixinha. Ele permite que venham situações sobre nós onde nós vamos ter contato com nossos erros, para o nosso aprendizado. Se você for sensível, for crente, for salvo em Cristo Jesus, quando a crise vai abater, quando a situação se tornar difícil, lembre-se, Deus pode estar querendo me ensinar algo importante. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos sobre o aprendizado de Deus e resistimos, né? Mas Deus quer revelar nossas falhas. Porque quanto mais Deus revela a nossa falha, mais consciência nós vamos ter de quem é Deus e quem somos nós. Quanto mais Ele revelar nossas falhas, nós vamos aprender que o local que nós estamos vivendo agora, que é o reino de Deus, não é igual ao local do mundo. Lá no mundo era assim, agora não é mais. Mas eu acho que não, né? Eu já nem percebo que eu tenho esse sentimento. Vou para dentro da igreja e às vezes se querendo manter alguns vícios escondidos, né?
Eu sou crente, tomo Santa Ceia, faço não sei o quê, mas estou fumando escondido. O que é isso? Aí um belo dia o Senhor Deus vai admitir, alguém vai falar, ele vai se ofender, vai ficar triste, mas para pensar. Por que foi? Foi bom ou não foi? Foi. Foi bom. É muito bom. Alguém chegou a dizer certa vez que é muito bom mexer de da igreja, fofoqueiro. Sabe por quê? Porque faz a gente andar direito. Porque aí tira o argumento dele. Deus vai permitir coisas na nossa vida para revelar que nós estamos errados. Não podemos continuar assim. O amor de Deus é tão grande, né, meus irmãos? Ele não pega e dá uma chicotada, não. Não. Não faz isso. Tá? Ele pega e vai ajudar-nos a mudar. E aí o caminho, os meios, os métodos que vão nos levar à educação da santificação, às vezes são difíceis, são duros, porque quanto mais duro é o nosso coração, mais pesada vai ser a lição. E tem gente teimosa, hein? Que para mudar o rumo tem que levar realmente alguma chicotada, porque senão não muda. E presta bem atenção. O Espírito Santo foi enviado à terra, ele não vai perder nenhum salvo. Ei! Quer andar lá no mundão, quer dar uma voltinha lá, cuidado, o Espírito Santo tem mão pesada. Cuidado, Deus pode levantar obstáculos duros, difíceis, muito difíceis. Por enquanto ele vai falando com amor, vai mandando recado, manda um sermão, manda um texto. Vai ter pessoas que têm o coração obstinado. Pecado terrível. Ao Senhor Deus muda o método. Aí, né? E glória a Deus. Se você tem a sensibilidade de perceber que o Senhor usou esse método para a sua própria salvação, para a sua própria edificação pessoal. Não é verdade? Nós temos também uma outra lição importante nesse texto, meus irmãos, que nós temos que aprender que é necessário a correção. Se você for uma pessoa crente honesta, e se você passar por alguma etapa na vida onde Deus começa a levantar a disciplina na Bíblia é ensino, é correção, é a forma que Deus começa a ensinar. Deus pode ensinar de várias formas, como eu já disse para vocês, para cada pessoa, para cada tempo, para cada profundidade de pecado, cada área de cada um. Deus tem todos os métodos necessários para nos educar, para nos corrigir, para nos conscientizar. Eu vou dizer uma coisa para o irmão: se o irmão for um irmão que estuda a Bíblia, gosta da Bíblia, e lê bastante a Bíblia, e ora bastante ao Senhor, você passa a ter consciência que necessita de correção. Nós seremos espirituais quando nós concordarmos com um ponto: eu preciso ser corrigido. Será que eu tenho admitido isso? Será que eu tenho vivido de tal maneira a expectativa de que tenho que ser corrigido porque eu sou uma pessoa difícil? Porque eu nunca estou fazendo aquilo que Deus... Nunca, de vez em quando eu estou saindo fora do plano de Deus. Que eu não consigo andar reto. De vez em quando dou uma guinada lá. Então eu necessito da disciplina, da vara, do cajado, do bom pastor. Preciso. Você precisa, todos nós precisamos. É uma necessidade a correção. Necessidade da correção. Tá? A disciplina é necessária para a perseverança que o texto diz. Meus irmãos, quanta pessoa que saiu da igreja, que não aceitou a disciplina de Deus, largou, não é mais perseverante, foi embora. Você sabe por que às vezes nós entramos em determinadas áreas em sofrimento, dificuldades, difíceis. Hein? Que às vezes nós temos que orar uma semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano, e a coisa não vai. O que nós estamos aprendendo com isso? Perseverança. Perseverança. Deus é assim, Deus é amoroso. Ele pode responder uma oração instantaneamente. Ele pode responder uma oração, espera um pouco. Ele pode responder uma oração, não. Mas a maioria sim. Mas o tempo é de Deus. E por que o tempo é de Deus? E tem que ser de Deus. Porque eu tenho que aprender algo. Você já imaginou se todos os nossos problemas chegassem dentro do altar? Senhor, me abençoa, me dá isso, me dá aquilo que eu preciso. Ah não, já está na mão, pode levar. Hã? Nós seríamos crente fraco, propenso a pecar constantemente, propenso a se desviar do caminho. Mas o que o Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, faz? Nos traz, permite-nos problemas graves, tá? Para revelar a nós a perseverança.
Porque o Filho de Deus, meus irmãos, você que está me ouvindo agora, que é crente no Senhor Jesus Cristo, aprende uma coisa sobre a disciplina, tá? Aquele que é disciplinado e fica numa expectativa de se livrar daquele problema. Eu me lembro quando eu era criança, quebrei o braço uma vez, para mim, 45 dias parecia uma eternidade. Não acabava nunca, que nunca mais ia tirar o gesso. Mas como foi importante, é bom saber que Deus tem meios e métodos que nos fazem ser perseverantes. Os métodos de Deus, meus irmãos, eles nos tornam perseverantes. Às vezes você não quer ser perseverante, mas vai ser. Vai ser. Vai porque Deus é bom. Ele diz assim para nós, assim, senta na cadeira ali e fica esperando de joelho. Vai orando, vai orando. Estou ouvindo, estou de olho, eu te amo tanto que você tem que parar de ser imediatista. Tem que aprender a esperar. Porque se nós aprendermos a esperar e nos tornamos perseverantes, quando nós tivermos alguma coisa para resolver na vida, nós não vamos estar sendo imediatistas. Nós já sabemos como Deus age. E, portanto, temos que descansar no Senhor, depender do Senhor. Essa é a realidade. Por isso que Ele nos torna perseverantes. Não é? E é interessante também, meus irmãos, que a disciplina mostra que somos filhos de Deus. Está passando aperto? Está difícil? É crente? Está firme? Então você é filho de Deus. Isso mesmo. Se as coisas estão ruins, porque você é crente, porque você não apela para certas coisas, não se desvia, não se corrompe, não se envolve em pecado, então encontra dificuldade. O Senhor Deus está olhando para nós. Vou deixar ele passar uma dificuldade, que ele tem que aprender uma lição importante. Ele tem que descobrir através das suas provações que ele é meu filho. Que sou eu que cuido dele. Meus irmãos, como é importante a disciplina de Deus. Ela nos torna, além de perseverante, ela nos revela que somos filhos de Deus. Porque se ficarmos, meus irmãos, se ficarmos sem disciplina, se você é uma pessoa que não está sendo disciplinada, então você não está sendo cuidado com carinho. Porque quem ama, cuida. E se você não está sendo cuidado, corrigido, disciplinado, não está sofrendo nada, não aprendendo nada com as dificuldades dos seus pecados, as consequências do seu pecado não te cobra, o que está acontecendo? O texto vai dizer que você é bastardo, você não tem pai. Uma coisa é certa, Deus não é o seu pai. Deus não é o seu pai. Porque se Deus é o seu pai, você pode contar com a disciplina. Que Deus não vai permitir que um filho dele continue no caminho do pecado. Tá? Ele vai criar barreira, vai criar muros intransponíveis. Preste atenção nisso. E quantas vezes, meus irmãos, nós estamos aí chorando pelos cantos, resmungando, situação está ruim, não consigo trabalho, meu Deus do céu, estou no hospital internado, e o que está acontecendo comigo? Eu sou um crente fiel, começa a querer cobrar Deus, faz lista, vai Deus, viu? Mas o crente faz lista, ele escreve para Deus, que ele é dizimista, que ele vai na igreja, que ele canta no coral, que ele faz isso aqui, que ele trabalha, que ele é diácono, que ele é presbítero, que ele é chefe da SAF, aquela coisa, das mulheres. Ele faz aquela listinha, aí vai chegar para Deus e falar, eu sou isso tudo, e por que eu estou passando por isso? Ele está achando que aquilo tudo ali é perfeição. Não é? Tu está passando por isso, tu tem problemas maiores do que isso. E precisa de mudar. Precisa de restaurar. Precisa transformar você. Eu gosto muito quando o Senhor Deus fala lá em Isaías 1. Vinde, sentemos e arrazoemos. E eu vou dizer a vocês a razão por que vocês não conseguem me servir. Lá ele chamou o povo a conversar. E o Senhor Deus está fazendo a mesma coisa hoje através da sua disciplina, que pode ser sofrimento. Quando estamos em sofrimento, meus irmãos, lembremos-nos de uma coisa. Deus está querendo ensinar alguma coisa. Está dando alguma coisa errada na sua vida? Para rápido. Bota o joelhão no chão, fala, Senhor, aonde eu estou errando? Porque tu estás querendo me mostrar algo, eu não estou conseguindo captar. Não estou conseguindo entender. Então eu careço de ti. Me ajuda a entender. E você pode ter certeza que ele vai fazer você entender. A correção, meus irmãos, ela nos é familiar. Né? O ser humano, nós sabemos o que é correção. Não é novidade para nós, não. Não. Para você aí, talvez, um pouquinho mais velho, né? Você lembra como nós fomos criados, né? Hoje em dia talvez mudou um bocado. Né? Hoje em dia tem que conversar muito, mas antigamente não tinha muita conversa, né?
pisou na bola, errou, e era um tapaço mesmo, era uma chinelada, era um beliscão, enfim, e disciplina brava, apanhava mesmo. E ninguém se desviou para outros lados, não, andava direitinho. E nós respeitávamos, na é verdade. Nós não amávamos, nós amamos até hoje os nossos pais, né? Hein? Porque nos disciplinou, puxou a orelha. Né? Por quê? Porque nós fomos disciplinados, fomos cuidados. Um pai que ama seu filho, ele disciplina, não é verdade? Ele disciplina com certeza, tá? Não podemos, portanto, estranhar a correção de Deus. É ou não é? Se nossos pais, que eram humanos e que nos repreendiam por pouco tempo, não é? Que iria produzir o que em nós? Alguns sentimentos naturais, mas agora a disciplina do Senhor, ela vai produzir outras coisas, meus irmãos, muito mais profundas em nossos corações. Não é? A correção divina nos traz participantes, nos faz participantes da sua santidade. Sabe por que Deus nos disciplina? Porque nós não podemos chegar diante de Deus com os nossos pecados, que muitas vezes nós achamos que podemos negligenciar. Muitas vezes nós achamos que nossos pecados podem ficar ocultos. Muitas vezes nós achamos que nossos pecados Deus não está vendo. E aí então o Senhor Deus vai mostrar para nós, perca essa ilusão. Vamos sofrer um bocadinho? Vamos. Vamos ter uma perda com esse coração duro que tu tem? Vamos. Hein? Vou permitir um acidente. Quando sai do acidente, sai com o Jorge regalado falando assim, Deus me deu uma segunda chance. Puxa vida, como Deus é bom. Já notou isso? Sabe por quê? Porque ali na hora do perigo, quando você se ficou exposto, sob o controle divino, lógico, você realmente fez uma introspecção, olhou para dentro, né? Estava olhando só para fora, mas agora passou a olhar para dentro, está lá no hospital, todo doente, agora está refletindo. O que acontece? Você vai chegar à conclusão que Deus te ama, Deus te guardou, Deus te preserva. Você conta para todo mundo. Foi por Deus que nós não morremos. É ou não é? Mas foi mesmo. Mas claro que foi. Agora por quê? Para quê? Para que Deus fez isso? Será que nós temos parado para refletir os motivos pelas quais Deus tem tratado-nos de certa forma que muitas das vezes não compreendemos, não desejamos, não queremos? Mas Ele faz. Ele faz por causa do amor que Ele tem por nós. E por quê? Porque Ele nos quer santo, meus irmãos. Por isso que é uma educação para a santidade. Tudo que estiver acontecendo conosco debaixo da repreensão divina é porque Deus está nos purificando dia após dia para nos aproximar cada vez dEle. Proximidade é semelhança. Ninguém se aproxima de Deus geograficamente. Não adianta você de Deus estar naquela igreja, estar não sei o quê. Não. Proximidade é semelhança. É quando nós vamos, quando Deus, através em Cristo Jesus e o Espírito Santo, Ele faz o quê? Ele vai nos purificando, nos moldando e nos tornando, vai aplicando o amor, a alegria, a paz. Isso são virtudes que pertencem a Cristo. Isso é semelhança divina. Pedro chega a dizer que fomos chamados para vivermos da natureza de Deus. Mas como que nós vamos nos aproximar de um Deus santo assim? Como que nós vamos nos tornar semelhantes? Como que nós vamos amar? Não como Ele, evidentemente. Você pensa que isso é fácil? Sabe quando que Pedro demonstrou profundo amor por Jesus Cristo? Depois que o cara cantou a terceira vez. Aí ele viu o quanto que ele amava e a quem que ele feriu. E a quem que foi que ele negou. Mas foi necessário. Foi necessário passar por isso. Porque Jesus, meus irmãos, vai ser revelado através disso. Sentimentos que nós temos dentro de nós que parecemos que somos o intocável, o homem que não... Estamos numa redoma de vida, né? Só falta ser adorado. Né? Aí vai descobrir quem nós somos. Somos pecadores, miseráveis. Como Paulo escreve lá em Romanos 7. Miserável homem que sou. Aquilo que eu quero fazer eu não consigo. Mas o que eu não quero estou sempre fazendo. Por causa do pecado que tem em mim ainda. Isso mesmo. A purificação de Deus no Espírito Santo de nossas vidas é para nos aproximarmos, meus irmãos, de Deus. Deus é santo. Deus é santo. Depois que nós fomos tirados do mundo, assim como o povo foi tirado do Egito, ele passa por um processo, meus irmãos, de manifestação divina, de revelação divina.
E para entendermos essa revelação, nós temos que passar por processos de purificação, de santidade. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados para morar e habitar agora no reino dele. E quando partimos daqui, nós vamos viver com ele eternamente. Não somos mais desse mundo, Paulo deixa isso bem claro. Não somos mais. Éramos, mas não somos mais. Estamos aqui, mas não somos daqui. Jesus disse a mesma coisa. Estou no mundo, mas não sou do mundo. O povo que ele salvou, tirou do mundo. Estão no mundo, mas não são do mundo. Porque agora estamos envolvidos num processo de santificação, de processo de santidade. E esse processo muitas das vezes é doloroso. É doloroso. Porque nós gostamos do pecado, nós nos agarramos a certas coisas. Tem certos sentimentos de mágoa, de raiva, de ódio, né? Que nós não costumamos perder. Aí o Senhor Deus vai lá e levanta. Isso. Às vezes tem pessoas que nós não gostamos, o Senhor Deus vai manter aquela pessoa de vez em quando na nossa frente. Já viu isso? Não gosta de ninguém, não deixa ninguém. Não vai dizer que você não gosta de ninguém, porque o Senhor Deus vai dizer, não gosta não, pô, vai encontrar com ele todo dia. Isso, lá vem você pela rua, lá vem ele lá na frente. Dá vontade de entrar numa porta aberta, numa loja, né? Mas não vai dar, não, tem que encarar. Isso, vai, até aprender a tirar do coração todo sentimento contrário. Aprender a amar ao próximo como a si mesmo. Não é. E para aprender, como é que faz? Tem gente que acha que o aprendizado é facinho, né? É só chegar lá e escrever no quadro. Não, Deus não escreve no quadro. Deus tem um ferro pontiagudo que ele escreve no coração. É lá no coração, tem dói, sangra. Né? Sangra, nós não gostamos. Nós somos queixo duro. Muitas das vezes nós trouxemos do mundo coisas, meus irmãos, que não queremos largar não, hein? Ele vai tirar, que Deus tira mesmo. Deus bata na bigode e marreta em cima. Lembra da espada de 2 gumes? Pois ela corta primeiro o lado de cá, para depois cortar o lado de lá. Ouviu? Ela funciona mesmo. Aí dói, né? A gente não gosta de que dói, né? Deus, então, tem feito-nos passar por situações de disciplina. Deus nos ama tanto que ele olha para nós com amor e diz assim, só tem uma maneira do Duval perder esse costume. Eu vou inverter a situação dele. Pronto. Aí começa aquele chororô. Deus não me ama mais, Deus não me quer mais, eu não sei o que está acontecendo. Sabe sim. Tem 2 pessoas que sabem. Deus e você. Mas só que eu, às vezes, não consigo perceber. Então o Senhor Deus me faz lembrar. Me faz lembrar por caminhos dolorosos. Por sofrimento, por tristeza. Não é verdade? Aí a ficha cai. Deus está cuidando de mim. Meu irmão, se você é crente, tudo que você está passando, bote no seu coração. Nós somos o culpado. Vá buscar em Deus solução. Olhe para a situação e verifique que Deus está tratando algo na nossa vida. Tem coisa na nossa vida que não está batendo. E o Senhor Deus vai corrigindo. E dê glória a Deus por isso. A última parte desse texto, os benefícios da disciplina. Quando o autor vai chegando ao final do texto, ele vai trazer os benefícios, né? Benefícios. Lá no versículo 11, ele diz assim, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas a tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, que têm sido por exercitados fruto da justiça. Meus irmãos, quando Deus se levanta para nos disciplinar, quando Ele levanta algo para nos ensinar, os irmãos sabiam que Ele é um professor altamente eficiente? Hein? Com Deus nós aprendemos, hein? Não se ilude, não. O Senhor Deus é aquele professor que vai ensinar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, depois Ele muda o método. Ele muda o método. Ouviu? Ouviu bem? Ele tem todo o poder na mão dele, então ele pode mudar o método. Ele pode engrossar o caldo. Então vamos parar de criar resistência, né? Vamos parar de criar obstáculos nos ensinamentos que ele quer nos dar e vamos nos submeter a ele. Porque é assim que a palavra de Deus nos orienta. Os benefícios, primeiramente, fazer que não tenhamos prazer no pecado. Que bênção!
Você já imaginou se nós não tivéssemos consequências no pecado? Já imaginou se o Senhor Deus não nos disciplinasse quando pecássemos? Nós íamos pegar gostinho pelo pecado. Já gostamos, sem a permissão dele. Agora imagina se o Senhor Deus fosse permitir que nós viéssemos a gostar do pecado. Nós gostávamos antes, agora não dá mais. A nova criatura não tem prazer em pecado. A nova criatura agora está em princípio de santidade, está numa caminhada de santidade. Ela não gosta do pecado. E o Senhor Deus faz questão de fazer com que o pecado seja amargo. Que o pecado traga consequências letais. Que traga consequências ruins. Isso mesmo. Quantas pessoas que entraram pelo caminho do adultério estão sofrendo, mas sofrendo muito. Saudade de filho, saudade da paz que tinha. Porque simplesmente entraram por um caminho que Deus não permite. Porque o homem não é feliz ali. Quantas opções de vida que foram feitas aí que o Senhor Deus permitiu as consequências do pecado para ele voltar correndo pedindo perdão. Porque não gostou do pecado. Pecado não é bom, não. Ele pode nos iludir por um tempo. Mas o Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, ele interrompe essa ilusão, revelando a verdade. Jesus vai dizer, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É uma realidade isso. Libertar do prazer que tem em pecar. É uma característica interessante, meus irmãos. Os benefícios da disciplina. Como é bom a disciplina. Como é bom que o pecado traga consequências. Não é? Quantos crentes estão aí, meus irmãos, brincando com seriedade diante do Senhor Deus? E o Senhor Deus, através do seu amor, da sua graça, da sua paciência, está esticando mais um dia, mais um mês, vê se ele desperta. Mas parece um cavalo ou uma mula, né? Que não quer, né? Como diz o Salmo 32, não quer. Eu vos ensinareis e vocês não sejam como um cavalo mula, teimoso, ignorante, irracional. Que eu dei sabedoria para vocês aprenderem. Não é verdade? É muito bom que o pecado não seja bom. É bom. Às vezes você faz coisas que Deus não quer que você faça. Quantos pedidos nós fizemos a Deus que se Deus fosse atender, o que aconteceria? Hein? Nós iríamos embora, né? Vamos passear final de semana em vez de ir para a igreja. Né? Vou botar mulher, mamãe, vovó, sogra, tudo dentro do carro, vou dar um passeio bonito. Né? Mas é dia do Senhor, é dia de culto, é mandamento. Mas eu não quero saber, que benefício que faz uma batidinha de carro, que benefício traz um susto na estrada. Muitas vezes chegando em casa com os olhos regalados, se eu tivesse da igreja não teria acontecido, não teria mesmo não. Isso aconteceu também porque tem coisa errada. Lembra disso, tudo que estiver acontecendo procede da disciplina, da orientação divina sobre os nossos erros, falhas graves que temos diante dele. E damos glória a Deus porque ele nos faz gostar do pecado. Ela produz fruto de justiça. Fruto de justiça, meus irmãos. Meus irmãos. A disciplina de Deus, o sofrimento, a dor. Ela traz frutos de justiça, como a integridade, traz virtude, traz pureza de vida, não é mesmo? Pensamentos, sentimentos e ação correta. Quantas ações corretas nós temos, meus irmãos? E aprendemos através do quê? Aprendemos a dar direito, aprendemos a nos purificar, aprendemos a pensar de acordo, a pensar nas coisas lá do alto. Quantas vezes nós vamos cometer um pecado, mas lá atrás nós sabemos que nós sofremos por causa disso e nós desviamos dele. Hein? Como é benéfico, meus irmãos, a disciplina divina. Como é boa. Quantas vezes nós estamos expostos a cair de novo, aí o Espírito Santo vem, está lembrado? Está lembrado? Cuidado com o caminho. Vai cair de novo, hein? E aí o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, vai e puxa de volta. É assim que funciona. Você é filho dele, você é amado por ele. Você vai deixar seu filho cair no buraco? Como você sabe que tem um buraco? Se você sabe que ele não tem uma ponta, você vai deixar seu filho sair correndo e tentar atravessar para um lugar que não tem ponta? Não vai. Você vai pegar pela mão, vai puxar. Se ele for teimoso, você dá uma coisa nele. Ué. É assim que o Senhor Deus age conosco. Porque ele nos ama profundamente. Tá? Lutar contra a fraqueza, meus irmãos,
não se deixar abater pelo cansaço. Ele diz aqui no versículo, ó, restabelecer as mãos descaídas, quer dizer, fraquejou, está fraco, a coisa está ruim, está difícil, o sofrimento, o ensinamento está duro, mas ele diz assim, não fraqueja, tá? Preste bem atenção nisso, homens de mãos caídas e joelhos trôpegos. Joelho trôpego é aquela pessoa que anda meio cambaleando e que cai fraco no chão de excesso, de cansaço, né? De tanto lutar. Meu irmão, fortaleça, ser forte e corajoso, porque é o que ensina a palavra de Deus. Quando o Senhor Deus foi falar com Josué, ele disse a ele, e tu ensinarás ao povo a respeito da lei que Moisés nos entregou, e tu ser forte e corajoso, porque eu serei contigo. Portanto, meu irmão, não tem desânimo não, nós temos que se esforçar muito, ouviu? E não desistir, se desviar do caminho não. Nós somos amados, somos cuidados por Deus, e se fizer essa tentativa, Ele vai nos corrigir de novo. E glória a Deus por isso. Tá? Dê glória a Deus todo dia, porque o Senhor Deus tem puxado a nossa orelha. Glória a Deus que de vez em quando o Senhor Deus pega aquele cajado na nossa pele e dá. Por quê? Porque é necessário. É muito necessário. E ele vai terminar que nós temos que dar exemplo para os mais fracos, porque ele diz aqui o manco, fazer os caminhos retos, ande reto diante do Senhor para os pés que não se extravie o que é manco, antes que seja curado, antes que ele seja curado. Com o nosso exemplo, com a nossa força. Quando as pessoas começam a chegar na igreja, elas vão começar a aprender com os mais velhos que estão lá. Quando alguém chega na sua igreja, quando alguém é convertido por Jesus Cristo e entra na sua igreja, ele vai se espelhar em você. Ele vai olhar em você. Para com essa conversa, vai lá na igreja, olha para Jesus, não olha para o povo não, hein? Porque esse ensino está errado. Vai na minha igreja lá, olha para Jesus. O camarada foi, procurou Jesus e não achou. Aí perguntou para ele, você foi na igreja? Eu fui. Você olhou para Jesus? Não, mas não vi ele lá não. Sabe por que não viu? Porque Jesus tem que estar na sua, na minha vida. O mundo só vai ver Jesus Cristo em nossas vidas. Quando você for na igreja, olha para a vida, olha para a minha vida. Paulo diz isso. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ouviu? É extremamente necessário, meus irmãos, que nós sejamos testemunhos na hora das dificuldades do ensinamento, da disciplina, que o que está chegando agora tem que entender que Deus ama os seus filhos e, portanto, Deus os corrige. E nós não somos daqueles que vai desanimar, não, vai cair de lado e vai sair todo torto, mancando e sendo tropeço para aquele que está chegando na igreja agora, não. Porque essa é a palavra de Deus, o amor de Deus. Cuida dos seus filhos. Disciplina é amor. Entendeu? Hein? Disciplina é amor. Educação para a santidade, não desprezar a disciplina. A necessidade da correção, meus irmãos, e os benefícios da disciplina são imensos. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo e foi atingido pela disciplina, quantos benefícios você vai colher. Vai colher muitos benefícios. Porque você vai descobrir quem é, qual é a sua área fraca, vai descobrir que é filho de Deus, vai descobrir que é amado por Deus, vai descobrir que é cuidado por Deus, vai descobrir que Deus não te deixa andando por aí sozinho. Ele faz nos lembrar, faz nos conhecer melhor, ele nos faz pessoas melhores. Para quando você for lá na casa dele para adorar a ele, você realmente está se santificando. E agora você pode adorá-lo em espírito e em verdade. Essa é a realidade. Eu vou concluir com Romanos 6,11. Quando Paulo está escrevendo a Romanos, ele vai dizer, lá no 6,11, Paulo diz assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Lembrou? Mas assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, porque a mortificação procede de Deus. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Nós temos aqui um pedido de oração para o filho do Beto, o Ederson. Pedimos que os irmãos que estão nos ouvindo agora coloquem nas suas orações Ederson, para que Deus abençoe a vida dele, tá?
Então não esqueça disso. O seu Simeão também pediu oração pelos cunhados e sobrinhos que foram infectados com o Covid. É Márcio e Silvânia e Mário Augusto. Márcio, E Silvânia. Silvânia Isso. E Mário Augusto. e Mário Augusto. Augusto. Seu Simeão e Dona Maria Helena, nós vamos orar por eles, vamos pedir à igreja para orar. E a todos nós que estamos ouvindo aqui, que façam a mesma coisa. Tá? Lembre-se desse nome. Tá? São os sobrinhos do seu Simeão. Cunhados e sobrinhos. Cunhados e sobrinhos, tá? Vamos orar por eles, porque a cidade está realmente com dificuldade lá. Vamos pedir a Deus mais uma vez, que o Senhor Deus tenha misericórdia daquele povo e que restaure a saúde, portanto, do Márcio, Silvânia, Mário Augusto, né? Para que Deus possa abençoá-los. Deus pode, né? Abençoá-los. E também vamos pedir pelo Ederson, tá bom? Esses são pedidos que ficam aí para os irmãos que estão nos ouvindo. E também tem aqui um recado pelo povo da igreja de Navegante. A internet já foi instalada, só falta fazer alguns reparos lá. Nós vamos fazer alguns testes e nós vamos confirmar o culto de domingo à noite, que vai ser transmitido da igreja para todos, lá na escola dominical de domingo de manhã. Não esquecerem disso, porque domingo de manhã vai se definir realmente o culto que vai ser feito por uma live direto da igreja. Será direto lá no momento do culto, que será às 19h30. Ok? Esses são os avisos. Qualquer irregularidade nesse sentido será comunicado à igreja no domingo de manhã ou será colocado no grupo da igreja. Bem, meus irmãos e todos que aqui estão, eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês. Que Deus continue abençoando a todos, fortificando a todos e que nós venhamos a ter um aprendizado saudável com o nosso Deus. Então nós vamos encerrar com uma oração nesse instante. Tá? Oremos então. Senhor Deus eterno, nós te louvamos imensamente por tua graça, misericórdia, pela tua palavra que vem-nos, ó Deus, abrir a mente para que possamos aprender, ó Deus, junto de ti, sobre a tua disciplina, sobre o teu cuidado, sobre a tua correção para nós, que é benéfico, Senhor Deus, traz benefícios gloriosos para a nossa vida, a conscientização, ó Deus, de nossos erros, o nosso aprendizado, ó Deus, que quando estamos passando por esses períodos difíceis, podemos ter certeza que somos teus filhos, por isso tu estás cuidando de nós. Nós te agradecemos imensamente, ó Deus. Pedimos a tua bênção, ó Deus, para todos aqueles que ouviram essa mensagem e aquele que ainda não tem Jesus possa ter no seu coração a oportunidade de se entregar, ó Deus, a Jesus Cristo, seu Filho amado, e assim sair do mundo e entrar no reino dos céus, como família de Deus. Pai eterno, também nós clamamos, ó Deus, a Ti nesse instante, que Tu venha abençoar, ó Deus, os parentes do Simeão, da Dona Maria Helena, todos os seus parentes, ó Deus, seus cunhados, sobrinhos, que estão com Covid. Tu, Senhor Deus, é Deus grandioso, maravilhoso, abençoador. Sabemos, ó Deus, que Tu queres abençoar, e se Tu quiseres, ó Deus, eles serão curados por Ti, com toda certeza, ó Deus. Nosso desejo é que eles fiquem curados, mas somos sujeitos à Tua soberana e digna vontade. Humildemente nós nos colocamos diante delas, ó Pai. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, cada vez mais para a vida de todos estes, ó Deus. E também te pedimos, ó Deus, por outros pedidos que aqui foram feitos diante da Tua santa presença, para que eles possam assim, ó Deus, receber de Ti a graça maravilhosa, ó Deus, para que possam receber essa graça, Senhor Deus, restaurando-lhe a sua saúde, como é o caso, ó Deus, do Ederson, ó Pai. Abençoe a vida do Ederson, esteja com ele, ó Deus, abençoando, restaurando-lhe, mantendo o seu Deus de pé diante de Ti. Que o seu coração, ó Deus, realmente compreenda a Tua santa presença em sua vida. A dele, Senhor Deus, de seus pais, da sua família toda. Nós te louvamos agradecido porque Tu tens ouvido nossas orações. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu tens sido bom para conosco. Tens nos abençoado, fortalecido, guardado, protegido. Podemos sentir, ó Deus, a Tua santa presença
todos os dias das nossas vidas. Nós te louvamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Não sei por que de Deus algum nome se revelou. A Karina colocou uma boa noite, pastor e família. Obrigado, Karina. Que Deus te abençoe, querida. Cada vez mais. E Ele está abençoando, hein? Tu que é poderoso, guardar pois o teu tesouro até o dia final. Não sei o querido como agiu o Espírito eternal. Que um dia Cristo meu traiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará pois o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal homem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm, até da vida ao fim. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará pois o meu tesouro até o dia final. Não sei ainda O Berlandes colocou: Pastor Dorval, Senhor é bênçãos de Deus. Obrigado por esta mensagem tão edificante. Deus abençoe grandemente todos vocês. Obrigado, Leonardes. Deus lhe abençoe, querido. estou bem certo que é poderoso. Guardará pois o meu tesouro até ao dia final. Boa noite. Até domingo na Escola Dominical e no culto da noite.